Vamos retomar? Então, nessa ação penal 504, 52, 41, 84, continuando o depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. E o senhor José Dirceu está respondendo a pergunta do Ministério Público, se quiser terminá-la. Certo. Eu queria expor, perfeito. Eu queria expor novamente. Eu sou contratado pelas empresas pelo meu conhecimento, pela minha experiência, pelo meu histórico e pela representatividade que eu tenho no exterior, pelo menos público notório. Porque se eu vou a um país como a República Dominicana, ou o Panamá, e o presidente da República me recebe, é só porque eu tenho 30, 40 anos de militância política e profissional. Porque eu já fui empresário, já fui microempresário na minha vida, entendeu? Não fui só assessor parlamentar, só dirigente político. Eu fui funcionário público na Assembleia, auxiliar administrativo, que eu precisava ganhar 2 salários mínimos para poder estudar quando eu voltei do exílio, porque eu não tinha dinheiro, certo? Quando eu voltei da clandestinidade. Então, eu quero repetir para o senhor, eu não vou ser desonesto aqui, faltar com a verdade, dizer que eu fazia relatórios, que eu me reunia constantemente, porque não é o caráter da minha costura. O senhor Carlos Slim não me pedia relatório, se o Gustavo Cisneiro ou qualquer empresário brasileiro que me contratou. Eu me pedia orientação. Está acontecendo isso, certo? Qual a tua avaliação? Eu vou ou não vou para esse país? Quais são as dificuldades desse país? Não vá, porque você não vai conseguir transformar esses bolívares em dólar. Você não vai conseguir no México, porque o México tem uma política que é assim, a empresa estrangeira para entrar no México tem que ter tais condições. Esse era o meu papel. Por que eu não cobrava direto 500, 1 milhão de reais? Porque no outro dia estava na imprensa que eu recebi 1 milhão de reais de uma empresa. Então eu parcelava. Eu recebi de empresas no exterior 300, 400 mil dólares que entraram pelo Brasil, mas parcelado em 24 vezes. Porque se eu recebo, entra no Banco do Brasil, no outro dia está na imprensa, eu nunca mais dou consultoria. Então eu quero explicar isso de maneira transparente, porque essa é uma das razões. Já falou isso, né? O senhor mencionou, senhor José Dirceu, que para prestação de serviços da Engevix, o senhor utilizou uma correspondente associada à Zaida Sisson. Sim, senhor. O senhor trocava e-mails, comunicações com a Zaida sobre assuntos da Engevix? Ela, toda vez que vinha ao Brasil, se reunia comigo e conversava comigo. O senhor pode ver, né? Todas as vezes que ela vinha, ela prestava serviço e conversava comigo regularmente, toda vez que vinha ao Brasil. E com executivos da Engevix? Com executivos da Engevix, eu já relatei isso. Não é o cara, ela que tinha que prestar conta para o Alexandre Carrara no Peru, não era eu para o seu Antunes, entendeu? Ela tinha um responsável no Peru, certo, que é o seu Alexandre Carrara, que depois, aliás. E nesse período, uma última questão sobre esse aspecto, nesse período de 15/4/11 a 3/12/12, que foram os períodos em que foram emitidas as notas fiscais da JAMP para JD, o senhor alguma vez conversou com executivos da Engevix sobre negócios no exterior? Não, eu já expliquei para o senhor que eu abria mercados para a Engevix, certo? A Engevix... O senhor abriu algum mercado para a Engevix? Abriu o Peru, eles para licitações, mas o Peru foi antes. Eles recuaram da política internacional deles porque ganharam contratos aqui no Brasil extraordinários. Então, nesse período não houve? Não, houve, eu fiz o meu trabalho. O doutor Milton Pascovitch até falou isso, porque tem que ser verdade. O depoimento dos delatores, quando é meu favor, tem que valer também. Ele disse que não houve prestação alguma nesse contrato. Ele diz que é problema do empresário se não ganhou a licitação, se não abriu o mercado. Não é meu, porque meu papel não era ir ao México e Cuba e arrumar um contrato para ele específico em Cuba. Era abrir o mercado de Cuba para ele, era expor para ele a situação de Cuba, indicar para ele a legislação cubana, quem ele procurava, quem são as pessoas. Isso para qualquer país. Esse era o meu papel. Certo. E eu quero repetir, muitas empresas me contrataram para se associar ao meu nome, como acontece com qualquer consultor aqui no Brasil. Mas só no exterior, não no território nacional? Eu vou repetir, professor. Não, sério, não precisa repetir. Doutor, também são questões que estão sendo repetindo, né? Então a resposta é a mesma, a pergunta é a mesma, então não adianta, né, perguntar. Tá certo, doutor. Eu vou passar para a próxima questão. O senhor mencionou que o relacionamento com
com o Roberto Marques era pessoal, de amizade, ele não trabalhava para a JD. Não trabalhava para a JD, nunca trabalhava na Assembleia Legislativa, é público e notório. Se ele deixasse de 2 dias, todo mundo sabia que ele não ia. Certo. Foi apreendido com ele nas buscas e apreensões, autos do inquérito, evento 56, documento AP, inquérito 5, página 13, um plástico com informações sua, nome, data de nascimento, filiação, documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, endereço residencial, conta bancária com número, conta corrente, o gerente, número de telefone, cartões de milhagem da Smiles, Itam, código de assinante da NET. Por que isso? Porque ele abriu uma conta para mim, porque eu estava com dificuldades em Vinhedo, por ser uma zona rural, e não conseguia uma conta na UOL, alguma coisa. Inclusive ele pagou várias, R$26, R$30 por mês para mim. Porque ele era meu amigo pessoal, amigo de 30 anos. Eu podia pedir para ele ir a um banco e ver o problema do meu cartão de crédito. Não então é que ele trabalhava para mim. Ele cuidava com as suas finanças pessoais? Não cuidava com as minhas finanças pessoais. Quem cuidava das minhas finanças pessoais era eu e meu irmão e a contadora. Ele não cuidava das minhas finanças pessoais. Eu estou dizendo que é um amigo de 30 anos, porque é evidente que eu posso pedir para um amigo de 30 anos abrir uma conta da UOL para mim ou ver e não há nada dele, nenhum problema dele ter todos esses dados meus, ele, os motoristas, porque são pessoas que trabalhavam comigo, os 2 motoristas, e ele era meu amigo pessoal. Certo. E os motoristas, aliás... Sobre o seu irmão, vamos para objetivar, né? Sim, senhor. Foram apreendidas uma série de anotações. Sim. O auto de apreensão é o 1525 de 2015. Constam aqui, por exemplo, anotações. O senhor mencionou que não conhecia Hope, nunca teve relações com ela? Sim, eu nunca tive. O senhor saberia explicar o porquê de uma anotação Hope, contrato e transferência do veículo, Rogério, telefone? Não, é ele que tem que responder, são anotações dele, eu não posso responder pelas anotações dele. O senhor falou que ele fazia o administrativo da mas JD. Eu não tenho conhecimento disso. Ele tinha algum negócio fora da JD? Não. Não? Não. Tá, então... Grupo, tem uma outra anotação, Grupo Apolo, foi citado por José Dirceu como uma empresa que o beneficiava aqui na audiência. O senhor tem conhecimento? Não por José Dirceu, Desculpa, perdão, por Júlio Camargo. Por Júlio Camargo. Não me beneficiava, eu não tenho conhecimento, nunca tive contato com essa empresa. Consta uma Silêncio. outra... Desculpa. São anotações do irmão, ele já disse que ele não tem conhecimento das anotações do irmão, quer dizer, ele não vai responder, assuntos, mas ele não vai responder sobre as anotações de terceiros. Assim. Mas se ele quiser perguntar, ele diz que não sabe. São assuntos relacionados com a denúncia, diretamente só vou me restringir aos assuntos relacionados com a denúncia. Ele já respondeu. Consta aqui, por exemplo, uma anotação com um gráfico com setas que ele fez, UTC Valmir, 450, flechas CNO, UTC OAS, primeira parcela, 930, CNO, UTC OAS, 9 parcelas, 1380, MP. O senhor saberia dizer o que se refere a isso? Não. Poderia... Não posso explicar essas anotações. Eu tomei conhecimento dessas anotações quando vi nos autos. Uhum. O senhor nunca conversou sobre esses assuntos com o seu irmão? Com meu irmão, não. Depende do assunto, né? Porque eu não consigo deduzir referência ao que está se fazendo nessa anotação. Certo. Porque o meu contrato com a UTC é assumido pela UTC, assumido por mim publicamente. Eu não tenho contrato com a CNO, eu não tenho contrato com a CNO, eu não sei qual é a outra empresa, eu não tenho contrato. Certo. Tem uma outra anotação assim, contrato JD, 2 vezes 690, 450 à vista, 9 vezes saldo Comperge. Comperge é uma obra na Petrobras, Sim, conhece? Eu não conheço Comperge, como todo brasileiro conhece. Aliás, o senhor teve alguma relação com o Comperge? Nenhuma relação na Petrobras e com nenhuma obra da Petrobras. E eu não posso responder por anotações que não são minhas. Foram apreendidas foi apreendida também uma anotação seguinte, manuscrita. Trago ela aqui porque foi mencionado sobre o Rui Aquino, né? Sim, senhor. 35% de 13 milhões e 100, 75% Telemídia, 25% Rui Aquino. Uma seta para baixo, 5% JD, 10% ALM. O senhor saberia dizer? Não. Qual era a sua relação com o Rui Aquino?
relação que ele me atendia quando eu voava na Flex. Ele era o diretor, me atendia por deferência. Ziva, o senhor conhece essa empresa? Não conheço. O seu irmão fez uma anotação, vou fazer a pergunta porque o senhor disse que a única atividade dele era na JD, né? Alterar contrato da Ziva que vamos indicar outra empresa para faturar e você recebe da Ziva a sua parte. Não vim negociar pois existe acordo anterior. Importante, e os 6 milhões da campanha. O senhor saberia dizer Não, não tenho. Eu desconheço, não sei a data, não sei o que é Ziva, não sei do que campanha ele está se referindo, entendeu? Não sei quem é o interlocutor dele. No verso dessa anotação consta, vamos receber de quem? Vai faturar para a Telemídia? Desconheço. O senhor tinha contratos com a Telemídia? Tive um contrato com a Telemídia, que é do Rui Aquino, de R$50 mil, que nós tentamos abrir mercados para ele e encerramos. Esse valor de 6 milhões é incompatível com esse contrato? Então, esse valor de 6 milhões eu não sei a que se refere, se eu soubesse a que se refere. Certo. Sobre o avião, né, foi citado já aqui, consta aqui uma anotação específica sobre o avião. 35%, distribuir 15%, 5 vezes 3, 20% telemídia, 15% outros. E aí no verso, avião, piloto contratado em setembro, até agora não veio o Excel, Zeca/Milton. O senhor saberia dizer sobre o que se trata isso? Não tenho ideia. Porque pelo que o senhor leu, uma não tem referência à outra. A da frente é uma coisa, de trás a outra é outra. Tá e Zeca pode ser o irmão do Milton. Isso. Pode ser. Estou deduzindo, mas eu não tenho conhecimento disso. O senhor recebia do Júlio tabelas em Excel sobre os voos que o senhor efetuou? Não. E os locais? Não. O senhor saberia dizer o porquê de uma tabela que foi aprendida com seu irmão, que tem relação de voo? Não sei. Não posso responder pelos documentos do meu irmão que ele tinha, que eu não tive acesso nos autos. Ele pode ter recebido da TAM isso, da Flex, entendeu? Do Rui Aquino. Não pode ter, ele pode ter pedido para saber quais os voos que eu tinha feito. Ele pode ter, eu não sei, pode ter sido cobrado. Eu não sei qual a origem disso. Tem uma outra anotação aqui, carro RJ Hope, tem uma indicação de endereço EM da Costa Santos. O senhor saberia? Não, o endereço não tem nada a ver com carro, com nada. O endereço é da minha ex-mulher, Evanice dos Santos, num flat onde ela residia em São Paulo. Um flat que a empresa cedia para ela, que ela trabalha, não tem nada a ver com o carro, nada a ver com... E o que é esse carro? Faço ideia. Sim. Tem mais uma anotação da Hope, Sim. oficina de veículo, ficha de carro. O senhor nunca ouviu falar sobre isso? Meus carros... Não, eu digo Hope relacionado com carro. O seu irmão nunca falou sobre isso? Meu carro, eu mandei vender os carros todos agora, e se algum carro não era meu, tá nos documentos do carro, e meu irmão tem que responder, porque eu não desconheço isso. Entendi. O senhor teve acesso à planilha que foi oferecida pelo Júlio Camargo? Sim, senhor. Todos aqueles voos que constam ali foram efetivados por nós senhor? temos que fazer prova disso. Se foram efetivados por mim. A única coisa que eu digo é que não são 113 voos, porque se for assim, todo mundo que sai daqui faz 2 escalas para ir a Manaus, fez 8 voos, né? Qualquer cidadão vai vender que o cidadão foi. O que o senhor vê é 1 voo por mês ou 2 por mês, que eu fiz, posso ter feito, nós vamos checar isso e nós vamos juntar os autos. Eu quero saber quais são os voos meus e quais são os... Porque o senhor Júlio Camargo voava nesses aviões. Qual que era o custo desses voos? O senhor alguma vez efetuou o pagamento de voos como esses? Quando eu fiz direto com a TAM, efetuou e está nos autos. Foi a TAM declarou, a Flex, agora não me recordo. Qual que é o custo aproximado de uma viagem dessa? Depende. Se ele diz que eu sou proprietário da metade do avião, o custo é baixíssimo, né? Porque isso aqui também é assim. Mas o senhor é proprietário? Não, estou dizendo, eu sou proprietário do avião, mas eu pago o avião integralmente quando eu viajo. Então eu não sou proprietário. Quer dizer, ele paga. Ele, na verdade, disse que o senhor utilizava o avião dele e emprestado. E de um dado momento resolveu adquirir o avião. Mas pode ser alguma. Outra questão, eles dizem em julho de 2011 que eu resolvi optar por compra porque fui descoberto num voo.
Acontece que a notícia é de 9/10, setembro de 2010. É uma notícia que não me deu nenhuma preocupação, porque é público notório que eu voava em aviões, né? Eu nunca escondi isso, velho. Porque eu chego numa cidade, é notícia que eu cheguei na cidade. Como é que eu cheguei na cidade? Eu cheguei de carro, eu cheguei de avião, eu cheguei de aviação comercial, todo mundo que vai me receber, 50, 100, 200 pessoas vão me receber, porque eram atividades, em geral, políticas, da minha defesa ou políticas, como militante, como blogueiro, tudo. Então é pública que eu estava viajando nesses aviões. Eu nunca me O Índio da Costa, que era candidato a vice-presidente, tuitou que eu estava voando nesse Excel, porque o outro avião estava na revisão, na verdade. Porque eu me lembro muito bem disso. Eu não dei a mínima para isso. Aliás, o avião dele quebrou em Porto Alegre, quase mandei oferecer o avião para ele, entendeu? E saiu na imprensa no outro dia, para mim eu não estou bem com eu, porque para mim estava tudo legal, estava voando num voo que era pago para as empresas, tudo, ou eu estava pagando. O senhor não se incomodaria, então, de que fosse revelado que o senhor voava com um avião do Júlio Camargo? Não, avião do Júlio Camargo não. Avião, porque o Júlio Camargo comprou esse avião depois. Precisa ver quando ele comprou, quando era dele, quando eu fiz esse voo. E eu não tinha nenhum problema se o Júlio Camargo emprestasse o avião para mim. Por que eu teria problema? Não, tudo bem. Então, mas agora está ficando confuso. O senhor falou que voava... É ele que está confuso. Ele que está confuso, não sou eu. O senhor tá, eu expliquei para o Dr. Moura, eu explico para o senhor de novo. O senhor começou a voar nesse avião PT Chibi? Não, comecei a voar no PT EVG, que não tinha nada a ver com o seu Júlio Camargo, certo? O avião tinha outros proprietários, a Flex é que administrava o avião. Depois ele comprou esses aviões em 2011, certo? Comprou em julho, está tudo anexado nos autos, em julho de 2011. E disse que eu parei de voar por causa de um evento de julho de 2010. Quem pertencia ao avião? Está nos autos por Naim Neibum e Rui Aquino e a Flex. E o senhor voava nele desde 2010? Como está aqui anotado. Tá. Como está na tabela. Senhor, a quem o senhor pedia para voar nesse avião? Para quem eu pedia para voar? Isso. Os proprietários do avião. No caso, quem pagava para os proprietários é o Júlio Camargo. Então o senhor pedia na Embeidum e quem pagava... Não, pedia na Flex. O avião da pessoa fica numa empresa. Eu posso voar numa empresa e depois descobrir que o avião é de qualquer cidadão aqui. Eu não pergunto de quem é o avião, eu peço para voar. E quem pagava é o seu Júlio Camargo. Ele não era proprietário desses aviões, ele comprou esse avião, ele perguntou para mim que queria comprar 2 aviões. Eu repeti. Eu falei para ele, vai na Flex, que os aviões, inclusive que eu voo, estão lá à sua disposição. Eles querem vender o avião, os proprietários. Certo. Na aeronave PT Chibi, o senhor voou também? Voei, tá aqui. Tudo bem, o senhor não... Os voos nós vamos checar. Certo. Eu voei na aeronave. Certo. É público que eu voava na aeronave, e nas dentro duas. desses valores que foram pagos pelo Júlio Camargo, sim, ele apontou como um custo de cerca de R$840 mil na PT Chibi e R$460 mil na EVG. Ele nunca cobrou isso do senhor? Não, tem que fazer prova nos autos, qual o valor que eu paguei e qual que eu não paguei, porque o Milton disse que pagou 1,5 milhão, ele disse que pagou 2 milhões, um disse que eu sou sócio de 1/3 da metade, então eles precisam esclarecer isso, não sou eu que tenho que esclarecer. O que o Júlio Camargo custeou para o senhor, ele nunca lhe cobrou? Não. Quantas viagens o senhor estima que viajou a Júlio Camargo? Eu já falei, eu vou fazer prova, nós vamos verificar isso. E ele nunca lhe pediu nenhum favor em virtude desses pagamentos? Não, e ele disse que não pediu. Ele disse que pagou com recurso, mas ele não disse para mim que estava pagando com recursos ou da Polo ou da roupa personal. É só umas especificações, doutor. O senhor mencionou que declarou à Receita Federal as residências que estavam em nomes da TGS, né, em Vinhedo e na Estado de Israel, correto? Não. No Estado de Israel é o meu irmão que comprou e vendeu. Na República do Líbano... República do Líbano. Não tem nada. Eu comprei e na pessoa física, José Dirceu, financei no Banco do Brasil e paguei a entrada. Desculpa, da sua mãe, né? Minha mãe em Passa Quatro. Quando que o senhor declarou isso à Receita? Não me recordo. Mas está declarado. Aliás, o Júlio César diz textualmente que ele vendeu para a JDA. O senhor declarou a Receita antes ou após a deflagração da Operação Lava Jato? Não, antes. Não tem nada a ver com a Operação Lava Jato, não. Isso também é prova material, está na Receita, a gente pega o documento, é documental, perfeito, né? Eu não vou nem insistir na pergunta. Não, está no documento, a gente vai...
Só um segundinho, excelência, para não repetir nenhum. O senhor mencionou da reforma em Vinhedo. Sim, senhor. O senhor conheceu a arquiteta que executou a reforma? Estive com ela, se não me engano, uma vez. Ela disse que o valor total dos serviços foi de R$1.800.000, quando foi ouvida pela Polícia Federal. Ela forneceu planilhas com a exposição desses pagamentos, especificação dos valores. O senhor reconhece esse valor como o valor da reforma? Mas ela disse que recebeu R$1,5 milhão. Ela disse que a O reforma Zé Adolfo custou disse 1.800, ela falou que recebeu sob a forma de doação 1.300.000. Então. Mas recebeu os demais em dinheiro. E o seu Zé Adolfo fala que a reforma da casa, do apartamento da mãe do Milton e da casa do Milton foi paga também, que ele não tem certeza quanto custou. Ele só falou lê nos autos. Na verdade, ele falou que os valores pequenos que foram efetuados no ano de 2014, apenas umas 4 parcelas de menos de R$10.000 é que se referiam a esses valores. Mas a própria... A reforma da casa da mãe e do apartamento do Milton Pascovitch, R$10.000, R$20.000, é inverossímil. Ele está falando uma coisa que é inverossímil. Vamos falar aqui sobre a arquiteta. Eu não acompanhei a reforma. Certo? O Milton, em confiança comigo, fez a reforma. Certo? Eu especifiquei para ele o que eu queria. Certo? Se ele gastou isso, certo? Ele gastou de iniciativa dele. Quando eu fosse pagá-lo, nós íamos discutir isso. Ele nunca lhe disse quanto gastou na obra? Eu fui preso em 2013. E, doutor, também nós estamos voltando àquela questão que já foi perguntado. Eu gostaria de perguntar ao interrogado o motivo, se ele sabe o motivo pelo qual os recibos, eu tenho aqui nos autos um recibo número 51 que ela forneceu, consta como sob o nome da TGS. Porque a casa estava em nome da TGS. A casa, quando foi reformada, estava em nome da TGS. Eu adquiri a casa. Pode ter sido engano dela, porque eu não me lembro agora a data que eu adquiri a casa da TGS. Mas a casa foi comprada pela TGS, depois eu comprei da TGS. Como foi declarado pelo próprio Júlio César Santos, pelo valor que eu disse aqui, que é 200 e tantos mil reais. Só esse recibo da TGS da reforma é de 400 mil reais. O senhor comprou por um valor bem abaixo, então, do valor de mercado. Não, a reforma, quem pagou essa reforma? Quem pagou a reforma foi a arquiteta, isso é reforma. O senhor comprou da TGS antes ou após a reforma? Eu não me recordo. A casa foi comprada pela TGS e eu paguei para a TGS 200 e tantos mil reais, pagando o IPTU, pagando os atrasados e outras questões do condomínio. E apareceu um contrato dizendo que a casa custou 500 mil reais, que o doutor Moro fez referência aqui nos autos. Eu disse a ele que eu desconhecia, não compraria a casa se fosse 515 mil reais. E reformas sobre o apartamento. O senhor conheceu a empresa Hallenbeck? Não conheci. Não conheci. O senhor Milton também custeou a reforma do apartamento da sua filha? Ele declarou aqui que não é uma reforma, que a dona Mari e ele... Foi na Tinguê, né? Na Tinguê. Minha filha comprou um apartamento, está declarado tudo, ela, a mãe dela, eu fiz doação, ela financiou o restante, e eles fizeram uma adequação no apartamento. Eu entendi, certo, que não era, que era um presente deles para minha filha, tudo. Nunca entendi que era cobrança, que era nada. Inclusive que foi a dona Mara que cuidou de tudo, não foi nem o Milton Pascovitch. Eu fiquei surpreso quando surgiu isso, que teria gasto 125 mil reais, porque a minha filha nunca teve ideia que seria esse custo também, porque era uma coisa completamente simples. Só para a gente finalizar já, senhor José Dirceu. Então, com relação aos presentes, que presentes ou esses pagamentos sem contraprestação imediata que são empréstimos que ele me fez a título pessoal, a pessoa física dele comigo, que eu deveria pagá-lo vendendo a casa. Esses empréstimos foram formalizados em contrato? Não foram formalizados. Eu repito para o senhor. Mas eu repito para o senhor que eu assumo, eu não vou falsear nada aqui. Por gentileza. Doutor, perguntas novas então, porque já está se estendendo e tem várias questões repetidas. Sei que eu estendi também na indagação, mas as perguntas em princípio eram todas novas, que ninguém tinha perguntado. Se tem questões adicionais, sim, senão nós voltamos a
andar em círculos. Certo, doutor. Houve alguma outra reforma que foi custeada por Milton Pascovitch ao senhor, fora o apartamento da sua filha na Tingui, Na Cidade de Israel, Cidade de Israel e a é chácara? da Rua Xingu, em Vinhedo. Não é a chácara, Em Vinhedo. É um terreno. Foram esses Uma três? casa Tem que mais estava semi-destruída. Sim. Qual? Esses três. Foram esses Esses três. três. Tá certo, excelência. Estou satisfeito. Obrigado, senhor juiz. Outros defensores, desculpa, ciência da acusação tem perguntas? Os outros defensores. Alguém tem perguntas? Então pode alcançar o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Boa tarde, excelência. Desculpa, senhor José de Serra, uma pergunta Fica à bem vontade. pontual. Sim, senhor. O Júlio César sempre trabalhou para o senhor em serviços de corretagem? Sim, senhor. Sempre trabalhou de corretagem? Sim. Nunca participou de auditoria com você? Não. Não tem nada a ver com Petrobras? Não. Milton Pascovitch? Não. Ele mal conheceu o Milton Pascovitch, mal conheceu o Júlio Camargo e o Fernando Moura, por causa mais de questões de atividades políticas também, não tinha relação com o Fernando Moura. Entendi. E